Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, 22 de junho, nós estamos recebendo com muito prazer dois colegas jornalistas. O diretor do semanário Boc News e diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Humberto Chalub, e Aldo Neto, comentarista do programa de hoje. Vamos conhecer agora as manchetes de jornais e sites com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. A Folha de São Paulo traz na manchete: Dilma faz pedalada fiscal mesmo sob a contestação do Tribunal de Contas da União. O Estado de São Paulo: americanos vão ajudar a investigar Odebrecht. Em A Tribuna: furões de pedágio desafiam fiscalização. No Boc News: depressão juvenil. Santa Portal: inverno começa e população deve ter cuidados especiais com saúde. G1 Santos e região: criminosos invadem casa de vereador e acabam presos. No portal da UOL: governo federal mantém pedaladas em 2015, apesar de contestação do Tribunal de Contas da União. E na capa da Veja: a queda do príncipe dos empreiteiros. Chico? Obrigado, Cris. Muito bem. E com a prisão de novos empresários, de novos envolvidos no escândalo de corrupção da Petrobras, especialmente dos presidentes das duas maiores empreiteiras do Brasil, a Norberto Odebrecht e a Andrade Gutierrez, a Operação Lava Jato ganha novos capítulos e se aproxima perigosamente do núcleo político do escândalo de corrupção, trazendo muita apreensão ao Palácio do Planalto e lideranças políticas de todo o país. No programa de hoje nós vamos falar sobre a Operação Lava Jato, mas também a respeito do último levantamento do Instituto Datafolha a respeito da popularidade da presidente Dilma Rousseff. E ela apresenta quase que 2/3 da população avaliam seu governo como ruim e péssimo, 65% para ser mais exato. E apenas 10% dos entrevistados consideram o seu governo ótimo e bom. O presidente Dilma, com 65% de rejeição, se aproxima muito do nível dos números do ex-presidente Fernando Collor, dias antes do impeachment, quando Collor registrava 68% de rejeição. Portanto, nunca se viu um governo no início, o segundo governo da presidente Dilma está no início, como você sabe, com tal índice de rejeição. Mas essa avaliação, a questão da Operação Lava Jato, a crise econômica, o ajuste fiscal, o desemprego, que é o maior registrado no Brasil nos últimos 23 anos, levam o país a uma situação crítica, muito difícil, muito complexa. É a crise econômica, é a crise política, é a crise ética e moral, caminhando para uma crise institucional. No programa de hoje vamos debater todas essas questões. Mas tudo isso vocês acompanham assim que a crise informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão é de sol com algumas nuvens. A temperatura varia entre 16 e 27 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal, 5x5. Mas mesmo assim o tráfego é lento no sentido São Paulo. Já as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 8 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá, com espera de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação em 20 minutos de demora. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, no Twitter ou então pelo nosso e-mail, je@enfoquecom.com.br. A reapresentação desta edição pode ser assistida às 17 horas ou confira a qualquer momento pela Boc News TV. Chico? Obrigado, Cris. Vamos agora para um rápido intervalo. Voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública.
Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. Com o novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. E se todos se unissem para dizer não a qualquer tipo de corrupção, por menor que seja? Os ministérios públicos de 21 países ibero-americanos estão mobilizados contra a corrupção, trocando informações, investigando, levando criminosos aos tribunais. Vamos juntos dizer não à corrupção. Acredite nisso. Procure o Ministério Público e junte-se a nós nesse grito. Corrupção, não. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 22 de junho, hoje recebendo com muito prazer dois colegas jornalistas. Humberto Chalub, que é diretor do semanário BocNews e diretor também da Faculdade de Artes e Comunicação da Unisanta, e Aldo Neto, comentarista do programa de hoje. Eu gostaria de começar essa conversa com os nossos colegas jornalistas a respeito dessa pesquisa do Instituto Datafolha, Chalub, que aponta uma rejeição da presidente Dilma de 65%, uma das maiores da história do país. Diante desses números, diante da situação do país, você acha que é possível ainda ao governo, ao presidente Dilma, reverter essa situação? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, Aldo, telespectadores. Olha, Chico, eu acredito que num cenário desse, de pessimismo geral, eu creio que vai ser muito difícil, e diante de todos os episódios que estão se sucedendo, né, agora com a prisão do presidente da Odebrecht, que eu acho que vai ter uma repercussão muito forte, na medida em que os depoimentos foram sendo colhidos e tudo que já se sabe, e vai se chegar realmente àquilo que já se tem esperado, noção, né? Do que já é esperado, e a bem da verdade é uma coisa que já acontece muito antes da Dilma. Sim. Creio que esse processo, esse sistema eleitoral de financiamento de campanha sempre favoreceu esse tipo de coisa, mas hoje está se revelando que foi feito todo um processo de negociata entre as empreiteiras, que vai culminar naquilo que já se sabe, já se antevê, que é a participação direta aí da presidenta e do núcleo principal do partido, núcleo político, né? Que deve envolver até o ex-presidente Lula. O que está ficando claro... Está se aproximando, né? Está se aproximando, e tudo leva a quê? E uma vez comprovado isso, vai ficar difícil sustentar um governo dentro de um processo em que já se sabe que houve toda essa maracutaia, todo esse acho que a esquema. tendência do governo é acabar caindo. A tendência e o próprio PMDB dentro do Congresso, né, liderado aí pelos dois presidentes, já está se colocando de uma forma já como antítese do governo, quer dizer, um aliado que já não é mais aliado. Então, eu creio que, não sei se, acho que é para o próprio bem do país, eu acho que na medida que vai caminhar, porque fica sem sustentação moral. Então, uma aí crise como é que institucional, você vai sustentar? né? Quem é que vai acreditar mais, né? É que nem esses sucessivos lançamentos do PAC, PAC 1, PAC 2, PAC 3, e as obras não saem. Quer dizer, então não fica tem uma dinheiro. coisa, não tem dinheiro, quer dizer, você fica com descrédito na praça, quer dizer, descrédito internacional, você não consegue mais os investimentos. Então fica difícil para todo mundo. Eu acho que aí é uma questão de tempo, né? Se continuar dessa forma, quer dizer, dos episódios se sucedendo dessa forma, fica sem nenhum amparo moral para continuar no governo. E então a CPI, Chalub, a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga a corrupção na Petrobras, já está querendo chamar os empreiteiros, Marcelo Odebrecht e Otávio Galvão, da Norberto Odebrecht e da Andrade Gutierrez, para prestarem depoimentos. Ou seja, a situação, o cerco está se fechando, e o próprio ex-presidente Lula teria dito que ele e a presidente Dilma estão no volume morto, fazendo aquela alusão à crise hídrica, né? E que o PT, teria dito Lula, está abaixo do volume morto, Aldo. A situação é complicada, né, Aldo? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, Chalub, Cris, o nosso telespectador. Realmente, né, Chico, o problema todo
o que a pesquisa reflete é a situação que a população vive, né? A presidenta foi reeleita um ano atrás, vai dar quase. Nem isso, 8 meses. Não dá um ano. Reeleita, né? Mas está governando há 6. E com um monte de coisas, né? Que, não vou mexer nos direitos trabalhistas, não vou mexer na presidência. E no final... Mexeu em tudo, enfim. É o que eu falei outro dia aqui, eu quase apanhei da ex-deputada Thelma de Souza. O que aconteceu no final, Chico? A vaca fez o quê? A vaca tossiu. A vaca tossiu. Tossiu, espirrou, fez tudo. A classe política, não é só o PT, é a classe política como um todo, perdeu a credibilidade. Ninguém mais acredita mais. Porque o que eles falam? Você acha que rapidamente. Você acha que o governo ainda consegue se sustentar diante dessa crise toda que nós temos aí? Sabe o que acontece também, Chico? Sabe por que não vai se sustentar? Eles têm o poder e a caneta na mão. Com o poder e a caneta na mão, você consegue se sustentar. O problema é que estão brigando pelo poder da caneta nessa crise toda. O senhor Aloysio Mercadante e o senhor Michel Temer. O Michel Temer vai lá, não que eu goste do Michel Temer, mas se mata para provar o ajuste fiscal. Articular politicamente. Faz lá os acertos, porque tem acerto sim. Seu deputado votou pelo ajuste fiscal porque ele tem ganhado algum carguinho lá. Aí, na hora de dar o carguinho pro deputado, o Aloysio Mercadante não dá a portaria. Não assina. Aí não dá, né? O jogo, estão jogando errado ali. Então, quando o próprio time tá fazendo gol pro adversário, não vai acabar. Não precisa nem de pesquisa, de impeachment. A sensação que você tem, Chaluda, é que o governo é uma nau sem rumo. Parece que não tem... Não, e sabe que eu acho que o momento é diferente dos outros, porque não se tem uma perspectiva. Eu acho que todos os partidos, de maneira geral, estão desacreditados, como falou o Aldo. Então a população, ela perdeu a crença nesse sistema. É verdade. Então, eu acho que isso talvez seja o pior, porque quando você tem uma saída, que você encontra uma liderança, um partido que você possa dar um voto de crédito, mas hoje, o que se percebeu, até a própria trajetória do PT conduziu a isso, né? O PT sempre na oposição, sempre levantou algumas questões pontuais, né? A questão da aposentadoria, por exemplo, que durante tantos anos marcou aí a defesa do Partido fim do fator previdenciário. Fim do fator, quer dizer, senador Paulo Paim. E teve a vez dele de fazer as coisas e não fez, como os outros também não fizeram. Também tem que deixar bem claro isso, né? Quer dizer, não é também se trata de uma crítica apenas a um partido, mas a um conjunto de coisas. Então, o que eu acredito é que, eu acho que talvez o pior disso tudo é que é a descrença. Que as pessoas estão desacreditadas, estão desesperançosas, e aquela luz do final do túnel que a gente pode ir já não tem mais. Então, você não sabe para onde correr. Bom, aí se fala assim, o impeachment da Dilma. Então, qual é o quadro que se estabelece após o impeachment da Dilma? É você ter um vice-presidente, que assume o vice-presidente. Ele também não participou da campanha da Dilma. Não é o mesmo caixa de campanha que foi financiado, talvez, por essas mesmas empreiteiras que estão aí. Então, acho que assim, você não tem para onde correr. Aí você corre para o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. A mesma então, coisa. Você não vai ter para onde correr. Então, eu acho que assim, esse talvez seja o principal fator, que aí eu creio que aí entra um pouco da questão também da ausência da participação das entidades civis, né, as representativas, que poderiam estar no momento com a presença, até a nossa categoria, né? A Associação, a Federação Jornalística, não tem posicionamento de nada. Então, eu acho que essa aqui talvez seja o grande fator negativo dessa vez. E você não ter. No Collor se tinha esperança de um outro momento. No presidente Fernando Collor tivemos uma situação, claro, são situações completamente diferentes, mas o presidente Collor também sofreu o impeachment e o vice-presidente Itamar Franco assumiu, mudou o ministério, nomeou o presidente Fernando Henrique como ministro da Fazenda, alterou a economia e o presidente Itamar, na verdade, foi aquele que instituiu o Plano Real. É o que passou para a história, o presidente que estabilizou o país, que tranquilizou o país. Esquece. E depois tivemos um período assim, grande de estabilidade econômica nessa mudança. E, de repente, uma mudança pode restabelecer a credibilidade e a confiança que o Chalubi coloca. Sim, né, Chico? Eu concordo com tudo que o Chalubi está dizendo, só uma coisa aqui não. Essas mesmas empreiteiras que financiaram a Dilma, financiaram a Aécio, financiaram todo mundo, Marina, todo mundo. Não tenta dizer que não. É só pegar aí
os relatórios do TSE com os financiadores de campanha. Sim. Porque eles financiam por fora e por dentro. Não, mas veja bem, eu também tenho que deixar claro, a lei permite isso. Permite. O que a lei não permite é que esse financiamento depois seja pago com o dinheiro do povo. Aí é isso que a lei não permite. Mas você sabe o que agora, é? se a pessoa quer investir numa campanha, eu acho que... Isso, agora, o que não é claro aqui no Brasil, ao contrário de alguns países, que no caso dos Estados Unidos, é que a coisa fica clara. O problema é a roubalheira na Petrobras. Colocaram uns quadrilheiros na direção da Petrobras. Mas não foi só na Petrobras. Tiraram dinheiro do povo exatamente para o bolso próprio desses diretores e dividir. Pior que não é só na Petrobras, agora vem o BNDES. Essa é a questão, não é o financiamento de campanha? Ele existe por dentro, são doações. Mas o Chalub tocou num ponto importante, Chico. Então, você quer acabar de achar que nosso país é... Nos Estados Unidos é tudo caro. Tem lobista no Congresso Nacional, porque as empresas têm interesse. Não adianta. Tem. E as coisas lá são tudo feitas às claras. Aqui não conheço, nunca vi. Não, gente, o povo está cansado, vamos ser um pouco mais acontece algo que o PT sempre se apresentou quando estava na oposição como vestais. São os intocáveis. Não somos corruptos, não existe absolutamente nada. Arautos da honestidade. Arautos da honestidade, como bem lembra aqui o Humberto Chalub. Ou seja, e o que se vê é que está tudo igual. Quer dizer, nunca se viu uma situação como essa, né? Essa é a realidade. É porque o PT não quer ter sido governo, Chico. Mas virou governo agora. Sim, agora não. Agora não. Já é governo há mais de 12 anos. Há 12 anos. Eu não sei se vocês... Nunca um partido governou tanto o país como o PT. É só para você ver até onde chegou o descrédito do PT. O PT passou a história dele aqui na Baixada Santista defendendo a regionalização do Porto. Se não é governo federal, a primeira coisa que eles fizeram foi dividir cada deputado do PT a sua tetinha na Codesp. E a regionalização do Porto foi para o espaço. Nunca mais se falou. A gente tem que lembrar também que, eu acho que assim, nesse caso aí do PT, eu acho que tem um componente a mais. Que tem realmente uma intenção de organização de sustentação do poder, o que se nota é isso, né, que foi feito um projeto de poder que não iniciou só agora no governo federal. Quem se recorda das prefeituras administradas do caso CEPEM, por exemplo, aqui em Santos, caso CEPEM, famoso que era uma caso CEPEM. estrutura que foi criada para realmente poder facilitar, fortalecer o caixa do partido, né? Não vou nem entrar no mérito se alguém desviou aí pessoalmente, mas eu acho que o PT sempre teve esse objetivo de se fortalecer para se instituir realmente com um partido que pudesse fazer um projeto aí de 40 anos, 50 anos, ou ficar até o resto da vida da sua existência, né? E ele objetivamente criou um modelo para isso. Só que no meio desse modelo, talvez seja aí a grande falha deles mesmos, né? Quer dizer, se tinha essa justificativa de fazer, olha, estamos fazendo isso, porém por um bem maior. Eu acho que esse era o discurso que até convencia os próprios militantes, né? Olha, vamos fazer isso pelo bem. É o caso da igreja também, né? Durante tantos anos, né? Vamos matar, mas por um bem maior, não é verdade? Então, eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu, só que no meio do caminho houve aí os interesses pessoais, que eu acho que aí que a coisa ficou feia, porque aí a pessoa, bom, eu estou ajudando o partido, mas quero me ajudar também. E aí eu acho que a coisa desandou, foi nesse sentido, porque aí aquele idealista realmente, aquela pessoa que tem um militante idealista, a gente sabe disso, em vários partidos, principalmente que tinha no PT, ele ficou frustrado em saber que ele estava servindo a uma causa que não era bem aquela causa. Era a causa não é particular. Verdade? Era uma causa particular, né? Com as pessoas tomando vinhos aí pela manca, uma beleza, né? Então, eu acho que assim... Agora, aí, Chico, que eu entro nessa questão que talvez precisa, talvez um discurso novo, né? Uma liderança nova que venha trazer uma perspectiva para o futuro do país. Agora, falando nisso, Humberto, para a gente fechar esse bloco relativo a pesquisas, também o Datafolha, além da avaliação do governo, a rejeição da presidente Dilma, também fez uma primeira pesquisa a respeito da eleição presidencial. E no cenário, primeiro cenário apresentado pelo Instituto Datafolha, Chalub, o senador Aécio Neves aparece em primeiro lugar com 35% das intenções de voto. E em segundo lugar, o ex-presidente Lula com 25%, ou seja, pela primeira vez um candidato coloca uma vantagem razoável sobre o presidente Lula. E em terceiro, a ex-senadora Marina Silva com 18% das intenções de voto. Isso no primeiro cenário. Já no segundo cenário, Chalub, o presidente Lula é o primeiro colocado com 26%, quer dizer, ele de 25% vai para 26%, mantendo
a senadora Marina Silva cresce para 25%, e em terceiro surge o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, com 20%, ou seja, abaixo do senador Aécio Neves, que tem 35%. Você acha que esse cenário, vocês acham que esse cenário é um cenário que retrata hoje a realidade eleitoral no Brasil? Eu creio que... Acho que existe um desejo de mudança. Eu acho que isso é natural, até por força da insatisfação geral e os dados aí, a insatisfação em relação ao presidente. Agora, acho que é muito cedo, porque tem influências de outros fatores, né? No caso do Aécio, ele saiu de uma campanha, né? Então a tendência é a pessoa, até o eleitor dele mesmo, né, que votou nele. Então, acho que é muito cedo, né, Chico? Acho que tem muita coisa que vai acontecer. E o presidente Lula, pela primeira vez, em segundo lugar... Mas o Lula sofre o desgaste do partido. Sim. E vai ser muito difícil para ele se desgarrar do partido, né? Olha, até por força de tudo que possa vir a acontecer a partir de agora. Né? Não é verdade? Que já, né, que o caldo está engrossando, né? Quer dizer, a coisa está chegando e ele próprio declarou. Declarou, né, que ele vai ser o próximo alvo da operação. Então ele já está sentindo que a coisa, ele vai ter que dar explicações, né? Então ele foi poupado até agora e, diga-se de passagem, hoje ele é um ex-presidente, ele não tem cargo eletivo. E não tem então, mais, de repente, ele pode ser convocado por uma CPI. Foro privilegiado. Então a coisa começa, né? Essa pesquisa aí, Chico, para a eleição não representa nada, porque se a gente for falar só de bastidores, o que tem se falado, muda totalmente o quadro. Porque a Marina está montando rede, é capaz que consiga. Então ela vai sair do PSB. Sim. Aí quem vai ocupar o espaço do PSB, pelo que se fala, aí, é o governador Geraldo Alckmin, que está no PSDB e que tira voto também da Aécio. Sim. Se ele for para o PSB, como está se questionando, para sair candidato a presidente por lá, o quadro muda totalmente. De qualquer forma, essa pesquisa mostra mesmo há muito tempo de qualquer... Mostra o desgaste. Mostra o desgaste do presidente Lula, como bem lembrou o Humberto Sallubi, mas mostra também essa disputa entre Aécio Neves e Geraldo Alckmin, pelo menos por enquanto, o Aécio Neves sai bem na frente do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que tem 20 pontos. E é o que o Sallubi me colocou, o Lula é o fiel da balança da Dilma. Quem falou que a Dilma ia ser linda, perfeita, maravilhosa... A mãe do PAC. Foi o Lula, ele está pagando a conta. Como o Paulo Maluf uma vez disse do Celso Pita. Celso Pita, se ele for um mau prefeito, nunca mais vota em mim. Só que ele o povo foi um mau prefeito, mas continua votando no Maluf e ele continua deputado. Não, velho. Mas olha, tudo isso que nós falamos agora também remete a uma situação muito difícil, que é a questão de investimentos, é a questão de obras. O Aldo falou no PAC agora, e tudo isso, o país está, na verdade, paralisado, não há recursos para esses investimentos. E nós vamos falar sobre essa questão de obras, de investimentos, enfim, do ajuste fiscal, todas essas questões econômicas no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal Fora. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes, com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. Essa garotada está com o futuro bem cuidado, viu? É que desde a aprovação do Plano Nacional de Educação, estados e municípios estão trabalhando com o apoio do MEC para ajustar as suas leis e planejar os próximos 10 anos da nossa educação. E o prazo para aprovação das leis está terminando. Acesse pne.mec.gov.br. Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade. Participe! A construção do nosso futuro começa já.
Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 22 de junho, recebendo hoje, com muito prazer, dois colegas jornalistas que analisam a situação do país. Humberto Chalub, que é diretor do semanário Boc News e diretor da Faculdade de Arte e Comunicação da Unisanta, e Aldo Neto, comentarista do programa de hoje. Chalub, Aldo, eu queria falar um pouco agora sobre a questão econômica. Temos aí um desemprego preocupante, o maior dos últimos 23 anos. Montadoras de veículos concedendo férias coletivas, demitindo funcionários. Isso, o ajuste fiscal está aí, aprofundando o desemprego e aprofundando também essa recessão econômica que nós enfrentamos, sobretudo no que tange a investimentos até públicos, investimentos do PAC que vêm sendo paralisados, prejudicados, enfim, refletindo-se em todo o país. Nós temos diversos municípios com obras paradas. Essa situação, Humberto, você acredita que se possa ainda modificar com o ajuste fiscal, melhorar um pouco? Qual é a perspectiva, afinal, econômica para a população hoje? Eu creio que é possível, né, Chico? Acho que desde haja boa intenção e competência, você consegue. Porque você tem uma arrecadação. O governo federal arrecada. E não arrecada pouco. Ele arrecada dos tributos de imposto de renda, ele arrecada dos confins, arrecada... Tem um dinheiro que ele recebe mensalmente aí por força de arrecadação, que ele pode fazer um plano de investimentos. O que eu vejo é que o que aconteceu, que fica claro, está bem claro, né, é que o governo gastou muito mais, se endividou muito mais do que podia, criou aí fórmulas aí das pedaladas, né, criou situações aí anormais, né, de quem queria mostrar uma coisa que não podia, aquela coisa de você Por conta da eleição, né? Você mobiliou toda a tua casa, só que você não podia mobiliar a casa, né, para mostrar, para deixar ela bonita. Para visita, mostrar... aí todo mundo eleitor achou bonito, achou que aquilo ia perdurar e para pagar agora. Viu é agora. que ela foi uma responsabilidade, na verdade, com os gastos públicos, né? E planos, o que eu acho que falta também, né, Chico, é as coisas no Brasil, elas não estão acontecendo de uma forma planejada. Então, por exemplo, você citou o caso das montadoras. O mundo todo, de maneira geral, o primeiro mundo, que a gente vê na Europa, nos Estados Unidos, está largando essa ideia de que é preciso cada um ter um carro. Mais carros e tal. O mundo está mudando, a gente vê que a questão da energética também, os países desenvolvendo questões de energia solar. Então, nós estamos, na verdade, na contramão de algum processo, né? Quer dizer, não há uma perspectiva de investimento em coisas que vão ter 10 anos, 20 anos, 30 anos, tudo é imediatista, né? Então, as fábricas das montadoras têm as suas plantas na Europa já produzindo menos, porque o consumo caiu e vem tudo para o Brasil, porque aqui ainda tem o mercado, que se imagina tem o mercado consumidor, que não se sustenta, na verdade é isso, né? E nós não temos tecnologia para competir com o exterior. Então, nós ficamos com o parque parado, porque se o brasileiro não compra, o argentino não compra, a nossa indústria não funciona. Então, essa falta de planejamento... Esse aí, nós estamos no Bumba Meu Boi, né? Divisão, uma hora faz a perimetral, para na metade, espera a outra, aí anunciou o teleférico para Santos, anunciou o túnel, anunciou a entrada, anunciou PAC, só que é bonito, o discurso, vem, todo mundo bate palma, faz a bandinha de música, toca, todo mundo sai na foto e no dia seguinte ninguém fala mais nada. Então, eu acho que essa é a grande questão da falta de planejamento, a falta de desenvolvimento de coisas que comece e termine, quer dizer, o foco naquilo, e também a falta de disposição que o governo tem em fazer os cortes internos que deveria ter sido feito. Sem dúvida. Porque ela manteve os 39 ministérios, mantém situações lá que também que não 110 mil cargos comissionados. Quer dizer, não há dinheiro que vá aguentar pagar tudo isso. Então a realidade é essa, é dura, e os aumentos de salários que são promovidos dentro do governo federal, né, para algumas instituições que pode ser aumentar o salário. Então, realmente, a realidade... E aí entra essa questão da falta de perspectiva, né? Quer dizer, a gente começa as coisas e não acaba. Então, é a transposição do Rio São Francisco, que continua lá. Quer dizer, você começou... Então, realmente, quer dizer, acho que juntou tudo. Acho que nós estamos numa fase que juntou a incompetência de realização das coisas, projetos... Mas, peraí, a presidente Dilma foi apresentada como uma grande gerente, uma grande administradora. E agora que ela precisa testar, colocar... mostrar a sua competência como gerente, não se vê isso. Se vê porque... O país não tem rumo. Se vê que se gastou o ano passado, você pega os planos FIES, por exemplo, que os alunos ficaram, muitos alunos sem FIES. Por quê? Porque se deu FIES, a torta direita, quer dizer, se gastou bilhões aí de reais
para financiar, quer dizer, sem ter a possibilidade de você saber se ia continuar. Para isso, né? Agora, vamos eleger, né? Vamos eleger a pessoa, depois que eleger, depois a gente resolve. vê como a gente fica. Foi o que aconteceu realmente. Se criou um cenário, e na própria campanha ela foi enfática, dizendo que os projetos não iam parar, que os direitos iam ser mexidos, os trabalhadores. E o que se viu exatamente foi um discurso, né, falso. Então, fica difícil sustentar, né, porque a sustentação moral do governo já foi para a cucuia. E não só o governo federal. A gente vê isso em prefeituras, a gente vê isso em câmaras municipais. Governos estaduais. Quer dizer, a gente vê isso em várias... O governo do Estado levou 8 meses para acabar com a Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano. 8 meses do anúncio ao fim. Agora, se criam compromissos, essa ideia de compromissos políticos, de ter que dar para receber, eu não sei, eu acho que esse modelo aí está esgotado. Humberto, a questão das verbas DAD, verbas do Estado, foram cortadas linearmente em 25%. Quer dizer, cumprindo a lei, né? Exatamente. Quer dizer, simplesmente cortaram e os municípios dependem de verbas do DAD para poder investir. E também essa coisa, Chico, aí, também do DAD. Reforma Praça Mauá, reforma ciclovia. Eu já tenho dito aqui, já falei já mais de uma vez aqui, essa coisa do DAD, eu acho legal que incentivos, mas tem verbas do DAD que o cara reforma a praça que não precisa reformar. Porque senão ele perde o dinheiro. Também essa ideia também de ficar com essa coisa carimbada é bom, porque força o cara a melhorar a qualidade. Mas o cara gasta, às vezes, em coisa que não precisa. Mas, a presidente Dilma, Aldo, eu queria até ouvir a sua opinião. O ano passado, a presidente Dilma esteve em Santos anunciando a obra do túnel Zona Noroeste e Zona Leste. Uma cerimônia no Coliseu. Além do que todas as outras que o Humberto já fez referência. E agora, não há dinheiro para isso. Mas isso, Chico, eu vou dizer o que eu falo, acho que toda vez que eu venho aqui, o que não é uma frase minha, é do ex-deputado Gastão Henrique. Se fosse juntar todos os anúncios de dinheiro, de recursos, promessas, que a União, o Estado, prometendo aqui para a Baixada Santista, a gente ia ter orçamento para declarar guerra aos Estados Unidos da América. Aqui isso nunca vai para frente. Não acontece. O grande problema, Chico, é que a gente fica discutindo o que o povo quer ouvir. E o que o povo que não tem cultura e educação nunca quer ouvir o que deveria ouvir. Sabe? Qual que é o ponto do país que a gente precisa discutir? Não é a reforma política, a troca de favor. Tem que discutir a estrutura. É o tal do pacto federativo, para onde vai o dinheiro. Porque a população vai cobrar o prefeito de segurança, que a responsabilidade é do Estado, que já está repassando para os municípios. Todo município tem Secretaria Municipal de Segurança, não é a responsabilidade dele. A educação, o Estado tinha escola em todos os municípios, estava passando tudo para o município administrar. E o recurso disso? Não vem de lugar nenhum. Mas você sabe por que o pacto federativo no Brasil não avança? Não avança porque ninguém abre mão de poder. Esse é o ponto. O governo federal não vai abrir mão de recursos, repassá-los aos municípios e ficar ele, governo federal, sem recursos. Tem que acabar essa treta aí de troca de cargo, como o senhor estava falando. Vamos mexer no tempo do político. Querem mexer e ninguém se preocupa em planejar o país. Isso é planejar o país. É que nem, Aldo, é o pacto federativo e um pacto pela educação. Sim. Enquanto este país não levar a sério a educação, Humberto, não vamos a lugar nenhum. Parece que realmente aquela tese que não há interesse que as pessoas se eduquem, eu acho que eu estou chegando à conclusão, eu não acreditava muito nisso, mas eu estou chegando à conclusão que existe realmente esse desejo que as pessoas continuem ignorantes, né? Para que esse estado de coisas permaneça, né? Então, agora, eu penso da seguinte maneira, eu acho que esse processo de democracia é um processo de amadurecimento. Sim. Nós somos um país relativamente novo em relação aos outros países, né? Assim, mais consolidados em relação a isso, e nós estamos aprendendo realmente, né? Quer dizer, o que a democracia pode ter de bom, que ela tem coisas boas realmente, né? Você poder vir aqui, se manifestar livremente, ter a sua posição política, né? Acho que isso é uma coisa fundamental para a vida em sociedade, né? Ser livre, para poder se expressar principalmente, né? Agora, ela tem as suas distorções. Eu acho que essa questão das distorções é que a gente precisa corrigir. Agora, não vai ser corrigindo as pessoas também ficarem distantes do processo. O pessoal reclama de tudo, mas também não participa sequer da reunião do condomínio. Não é verdade? É verdade. Então, o cara não quer participar, ele não quer trabalho, ele não quer ir na Câmara acompanhar uma audiência. Não é verdade? Então, ele tem que aceitar que isso aconteça também, de certa forma. Porque se você não se organiza, né? E está aí também outra distorção, a questão dos sindicatos. Hoje também é uma vergonha essa questão dos sindicatos, com raríssimas exceções. Hoje o sindicato virou também, ficou uma situação que ele arrecada aquele dinheiro do anual, trabalhador, que é a contribuição obrigatória, que é a comissão sindical,
e vive aí no status quo aí né, na Babescos. Tem sindicato que é a situação na Babescos. Vai representar o quê? Não representa nem a categoria. Então, acho que assim, essa questão de se criticar o governo é importante porque está se tentando que a coisa melhore para todo mundo. Lógico. Mas eu acho que existe também uma crítica que o cidadão tem que fazer. A própria sociedade. Porque não adianta trocar as pessoas. E ela pessoas, cultua isso, né? Isso é sim. reflexo do que nós somos também. Isso a gente não pode negar. Agora, há um aspecto também que eu acho que agrava ainda mais a situação, porque como se já não bastasse o ajuste fiscal, a crise política, a rejeição à presidente Dilma, etc., tudo aquilo que nós já discutimos, tem um outro dado, Aldo, também grave, que é o parecer do Tribunal de Contas da União, no sentido da rejeição das contas da presidente Dilma. Porque desde 2002, coincidentemente, desde que o presidente Lula assumiu o governo, o Congresso não examina mais contas dos presidentes da República. Agora o TCU está rejeitando, propondo a rejeição das contas da presidente Dilma, e ela tem poucos dias, aí, 3 semanas, para esclarecer diversos pontos, por conta das pedaladas e tudo mais. Só que se as contas forem rejeitadas, isso pode levar diretamente a crime de responsabilidade e ao impeachment da presidente. É a tal da estrutura de fiscalização que mudam, porque a época do presidente Lula tirou do Congresso para acabar com o toma lá da cá. O que acontece é que o Tribunal de Contas da União são formados por pessoas que estão vivendo a situação do país também. Sim. Então, vai saber se estão analisando direito, Chico. Até acredito que sim, mas... Sabe? Pode caminhar e pode caminhar para criar o fato. Eu tenho um banco, né? Por exemplo, você aí que está na sua casa, imagine que você tem um banco, que você é o maior acionista do banco, o Banco do Brasil, no caso, e você gastou todo o seu dinheiro e você vai lá no seu banco e pega um dinheiro do seu banco, que é seu. Quer dizer, não é seu, mas é do dinheiro do povo, não é verdade? E eu digo que peguei o dinheiro adiantei um dinheiro no meu banco, só que eu não tenho lastro para devolver esse dinheiro. Então, quer dizer, você gastou tudo que você tinha... O povo está acostumado a fazer isso. Mas não tem jeito, falando, mas o governo não pode fazer isso. O governo não pode pagar as suas contas se valendo de recursos de bancos públicos, que são as pedaladas. Na verdade é isso. Quer dizer, eu tenho minhas contas para pagar na minha casa, eu vou gastar no banco e pego do banco. Ora, o banco tem acionistas. Agora, aí é que entra a questão da capacidade e da competência. Você saber realizar um projeto onde você vai contar com os recursos que você realmente tem. Você até pode pegar um financiamento para financiar uma obra, alguma coisa. Mas o que se vê foi o seguinte, que se gastou esse dinheiro todo, e daí? E agora? Você veja que a própria Cris trouxe a manchete de hoje da Folha de São Paulo, dizendo que a presidente Dilma continua fazendo esse tipo de prática, continua aplicando as pedaladas, apesar dos avisos da contestação do Tribunal de Contas. Não tem dinheiro. E tem que pagar as contas. Como é que fica? É uma situação, Aldo, extremamente difícil. É uma situação que... Está sofrendo o que o povo sofre todo dia, Chico. É o que o povo sofre todo dia. E porque o nosso sistema está falido. Eu imagino a população mais pobre hoje, quer dizer, o trabalhador que tem a infelicidade de ser mandado embora. Como faz para sobreviver hoje em dia no Brasil? Onde não há nenhuma perspectiva de emprego, a economia desse jeito. Quer dizer, como fica esse cidadão? Nós vamos criar uma situação, está vivendo por enquanto, da indenização. Exatamente. Mas isso acaba, daqui a dois meses acaba. E aí, como fica? E o pior, Chico, agora fica os reflexos em cadeia, porque você vai tendo uma depreciação. Na medida que as pessoas vão sendo desligadas dos seus trabalhos, eles ficam sem a receita, deixam de consumir e vai influenciando em outros setores. Quer dizer, todos vão sentir. Todos vão sentir de alguma forma. Agora, o que que lamenta, por exemplo, é que nem no aspecto político, em que a presidente poderia ter dado aí uma resposta, falar assim, tudo bem, vamos fazer o esforço, eu estou a partir de hoje fechando aqui, cortando o cargo, demitindo, afastando funcionários. A festa, a farra do boi continua. Aí tem gente lá querendo construir anexo, caramba. Um shopping. É shopping, anexo, carros blindados, né? Carros blindados também? Tem, também. Acho que estão com medo agora, estão alugando carro blindado. Parlamentares com carros blindados. Com medo. O negócio está... Feia, cara. Aldo, Salve, eu peço a licença de ambos, nós vamos para mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida aqui da nossa. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação.
Faça pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Mestrado, especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. Com novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Para prevenir o câncer do colo de útero, neste ano, toda menina de 9 a 11 anos deve ser vacinada. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV. Proteção para a menina, saúde para a mulher. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 22 de junho. Estamos ao vivo pela Santa Cecília TV e recebendo hoje, com muito prazer, dois colegas jornalistas. Humberto Chalub, diretor do semanário BocNews, e Aldo Neto, como comentarista do programa de hoje. E temos agora perguntas de telespectadores. Cris, por favor. A Andréa Palopoli diz o seguinte: a entrega da Ponte Pênsil foi adiada e gastou-se milhões a mais do orçamento inicial. Enquanto isso, a construção do presídio feminino na área continental está a todo vapor. Se não tem recursos para a ponte, como tem para o presídio? Aldo Neto, por favor, responda a nossa telespectadora Andréa. Um abraço a ela. É fácil, mas você tem razão na sua reclamação. É que a Ponte Pênsil, quem tem que fazer a manutenção é o Departamento de Estradas e Rodagens. É um órgão ligado à União. E o presídio é estadual. Então, é dinheiro estadual e federal. Os caixas são diferentes. Então é por isso que, no caso da obra federal, falta recurso, na obra estadual não falta. Mas o Estado também está meio... A situação não está muito boa, né? Também. E o Estado tem participação também na Ponte Pênsil, não é só a União. Mas de qualquer forma... Não está bem para ninguém, né? Não está bem para ninguém, né? Não está bem para ninguém, porque na medida que você acabou de falar... E para a Prefeitura de São Vicente também. As pessoas vão perdendo emprego, as pessoas vão deixando... O comércio começa a faturar menos, as indústrias começam a vender menos, você tem menos arrecadação de impostos. Claro. Então todos estão sentindo, é o município, o Estado... Imagina, Humberto, o cidadão que está numa situação difícil, desempregado, a primeira coisa que ele deixa de pagar é o IPTU. Sim. O IPTU ele não vai pagar, imediatamente não vai acontecer nada para ele. É diferente da conta de luz, da conta de água, que corta a água, corta a luz. Mas no IPTU não, ele vai entrar na dívida ativa, enfim, e vai então, começa, é um exemplo, um pequeno exemplo. Também, está todo mundo adiando tudo, né, Chico? A pessoa que quer comprar um imóvel já não compra, um carro já não compra. Vai ter, não compra. Então é uma coisa realmente, ou dá uma guinada, né? Talvez aí esses próximos passos aí que vão acontecer, talvez crie um outro clima, né? É o problema da falta de educação. A pesquisa da Datafolha traz um dado que, se fosse feito anos atrás, ia ser muito parecido, que mostra o problema da falta de educação no país. Isso tudo mexe com a economia, né? Claro. O ministro da Fazenda do país, ninguém nunca ouviu falar, 43% das pessoas ouvidas nunca ouviram falar no nome do ministro Joaquim Levy. Então, acho que as pessoas precisam se informar melhor, acompanhar esse tipo de decisão e saber quem é que define essas coisas. O ministro Joaquim Levy é peça estratégica. No mínimo deve ter ouvido falar. Quase metade da população sequer sabe quem é. É verdade. É uma triste realidade. Temos mais uma pergunta, não, Cris? Isso, Chico, do Uriel Vilas Boas. Diante do avanço da tecnologia, até quando a imprensa escrita vai durar? E como vai ficar o mercado de trabalho? Tem a ver também com a questão da educação, que o Aldo falava agora, né, Chalub? Essa questão essa discussão aí da imprensa, de que vai fechar, eu acho que isso aí é uma questão até histórica. Porque houve vários processos em que se pensou nessa questão que um veículo ia acabar eliminando o outro, né? Foi assim na época do rádio, depois passou para a televisão, que todo mundo, o rádio vai acabar, para a televisão, e o que se viu é que houve uma acomodação. Do meu ponto de vista, a imprensa escrita, ela não vai acabar, ela vai ter sempre aí uma vida até longa, acredito, na medida em que você tem a qualidade daquilo que é publicado.
Claro. Então, as pessoas que gostam de leitura vão sempre gostar. Aliás, tem um dado interessante, que pouca gente sabe, é que, por exemplo, com o caso dos livros em tablet, a disponibilidade para a pessoa poder usar o tablet, propiciou o aumento das vendas do livro em papel. Quer dizer, gerou mais interesse, talvez aquelas pessoas que não tivessem, nunca tinham muito acesso a livros de papel, a leitura de maneira geral, elas passaram a se interessar pelo livro de papel em função de estarem lendo no tablet. Então, quer dizer, acho que é uma coisa que há uma acomodação. Agora, em relação ao mercado de trabalho, eu creio que acho que nunca teve, para a área de comunicação, uma expansão muito forte em função dos meios digitais. Houve uma readaptação, quer dizer, aquele profissional que às vezes atuava somente na imprensa escrita, hoje ele também está atuando nos sites, nos blogs, hoje ele é assessor em rede social. Quer dizer, houve uma expansão muito forte dos meios de comunicação porque começa a se perceber cada vez mais a importância da comunicação para o dia a dia das pessoas e para o dia a dia das empresas, né, para as instituições públicas. Se a gente pegar ao longo aí de 30 anos, 40 anos, as assessorias, por exemplo, públicas, né, de governos, etc., o crescimento que teve, né, essa necessidade de gerar informação também, de utilidade pública, foi um fator muito importante também, contribuiu. Eu sou pessimista em relação à comunicação. O que a gente tem que estar atento é a qualidade da informação. Isso é importante. Aí só a formação, que a gente está comentando aqui, né? Quer dizer, a educação nunca vai ser demais. Eu creio que esse que é o grande papel que deveriam estar cumprindo. Permanente. E aí é a falta de rumo que se vê. Quer dizer, não existe uma política consistente. Agora se faz um novo plano nacional de educação, se discute, se manda as planilhas, se manda tudo e a coisa não acontece. Aí acaba o governo, entra um outro ministro, faz uma outra coisa. Quer dizer, a gente deveria estar discutindo um plano para 20, 30 anos, para começar agora e daqui a 30 anos colher frutos, né? E, infelizmente, a gente não pensa assim, a visão é imediatista e a gente está vivendo os reflexos disso. Uma geração que preocupa muito a questão da adolescência no país, quer dizer, a gente vê os jovens sem ter o que fazer, quer dizer, não tem aquilo como você disse que a geração neném, né? Nem trabalha, nem estuda. Aí o cara vai para o tráfico, né? Vai fazer o quê? Ele está ali na esquina da casa dele, ele vê o cara que ganha lá, vende lá o tóxico lá e depois ele tem casa, tem carro, anda com cordão de ouro. O que ele vai fazer? Ele vai ter exemplo da onde? Ele vai ter exemplo do bandido que oferece uma condição para ele. Ele vê o político que rouba o país, fica 6 meses na cadeia e está na rua. Não precisa nem olhar o vizinho. Então, talvez esse seria o grande plano, que aí envolvendo governos e iniciativa privada. A gente tem exemplos vitoriosos. O próprio caso do Senai, né, que a gente tem escolas profissionalizantes que estão aí há tantos anos mostrando, revelando. O sistema S, de modo geral, funciona muito bem. Por que não, então, se integrar definitivamente? Mostra que é possível. Transferir, olha, administra vocês que sabem fazer. Né? Então, acho que assim, essa questão que é fundamental que deveria ser discutida. Quando você sabe que faltam 300 mil professores no Brasil, na rede pública, 300 mil professores, professor de matemática, canso de dizer isso aqui, o Estado de São Paulo há uma falta de quase 50 mil professores. Ou seja, os alunos não estão tendo aula de português, de matemática, de história, no ensino médio. Né? Chegam até a universidade depois, mas não tiveram essa oportunidade. E a valorização, se fala muito da valorização, não adianta. Se não oferecer um bom salário, toda a profissão é assim, né, Chico? É verdade. O jornalismo é assim, a engenharia é assim, etc, etc, etc. Quando você tem bons salários, boas condições de trabalho, você atrai os bons profissionais. Claro. É difícil você falar educação, que principalmente a fundamental, que eu vejo como a prioritária, que é onde tudo nasce, né? Sem dúvida. Onde tudo se fortalece. Você tem professores que ganham R$1.000, R$1.200, R$1.500. É ridículo, né? Para uma pessoa que tem que se dedicar a depois ir em casa, ainda trabalha em casa, corrigindo provas, desenvolvendo técnicas de ensino. Então é difícil, né, a gente acreditar que a gente vai conseguir mudar o país nas condições que ele está ou nas condições que são oferecidas. Se não houver vamos parar aqui, vamos ver o que a gente pode priorizar, vamos abandonar tudo que a gente vai gastar. Abandona um monte de obra, sabe? Invista na educação. Agora se criou também essa questão tanta obrinha para cá, para lá, reforma a pracinha aqui, né, Chico? não sei o quê. Tem instrução nesses tribunais, nessas câmaras, gente aí aposentada sem precisar, ganhando R$50 mil.
Poxa, espera um pouquinho. Aí o direito adquirido. Pô, e o direito adquirido do professor, que fica lá a semana toda se dedicando? Ele não tem E o direito direito adquirido do cidadão comum de ter uma boa casa, de se alimentar. Não se discute isso, quer dizer, a gente vive uma falsidade total, não é verdade? Então, eu acho que assim, esse talvez seja o momento de se tentar, pelo menos, né? Crise, abre lavar essa roupa suja também, né? toda para se reiniciar. Sabe que a gente precisa, Chico, de um político que venha na TV e faça que nem o personagem que está na moda, aí, o Francisco de Olho, e diga pro povo a verdade, você não tem direito a nada, nada. Porque é o que acontece. Ah, está lá na Constituição, o Estado não provém, triste, e a culpa, né? não é só dos políticos. Os políticos, como a gente já falou no bloco anterior, é reflexo da sociedade. Lógico. A gente tem que devolver a sociedade, o mundo, não é só o Brasil, para os dinossauros. Porque a gente falhou. O Brasil a missão da humanidade falhou. Além da questão do Pacto Federativo, que o Aldo sempre insiste nisso, a necessidade de uma reforma tributária, que estaria associada, evidentemente, a um Pacto Federativo, também uma questão da reforma do Estado brasileiro. Sim. O Estado brasileiro precisa ser reformado por todo. Ou seja, o Chalub sempre fala brincando, enfim, que a questão desse anexo novo da Câmara dos Deputados, com shopping e tal, que vai ser uma beleza. Aliás, o primeiro secretário da mesa diretora, o deputado Beto Mansur, esteve aqui no programa sexta-feira e disse que não vai haver nenhum investimento do orçamento. É tudo por conta de parceria privada. É, alguma empreiteira benevolente. O que fala aí na cidade que é o shopping do Armênio. Mas o Chalub diz brincando, aliás, com muita propriedade. Ao invés de construir um novo anexo, né, era melhor diminuir o número de deputados. Baixa de 513 para uns 300. E está resolvido. 300, uma casa com 300. Do Senado. Mais aliás, o programa de sexta-feira foi perfeito. O Rodolfo trouxe números aqui que mostram que o Senado Federal, que tem lá 80 senadores, não me recordo. 81 senadores, gasta igual a Câmara. O mesmo que a Câmara com 513. Para quê? São essas distorções. Ou seja, o Estado brasileiro tem que ser reformado, a começar por aí. Primeiro, a discutir o seguinte, a necessidade do Senado, nós precisamos de um sistema bicameral, ou seja, Câmara Federal e Senado da República, o que isso atrasa de votação, vai e volta, emenda. Ou seja, é difícil a máquina funcionar por tudo isso. E gera várias distorções, né? Nós tivemos o ex-presidente Sarney sendo eleito por um outro estado, que ele não conseguia os votos, não foi para o Acre lá ser eleito. Pois é. Né? Para poder se permanecer. Não é possível, né? Então, acho que essas coisas todas, porque quando se foi feita essa questão do Senado, foi para dar chance aos pequenos estados. Representação, porque o Senado existe para representar os estados, e a Câmara Federal existe para representar o cidadão. Então, você é representado, você, telespectador, é representado pelo deputado federal. E o Estado, no caso, o nosso Estado de São Paulo, é representado no Senado da República. Mas não há necessidade nenhuma disso. Sem proporção também. Quer dizer, se fosse representando o eleitor, deveria ser proporcional ao número de habitantes. Você já imaginou, se fosse correto, São Paulo teria que ter 120 deputados federais, aqui, quase dobrar. Então, acho que realmente... Impraticável, né? Então, agora, para isso é preciso mexer, ter coragem para mexer nisso, enfrentar, quer dizer, vencer o próprio Congresso Nacional, que é a maior resistência, vem daí. Agora, tem que chamar uma Assembleia Exclusiva. Eu acho que assim, que deveriam instituir, pelo menos, um compromisso. Todos os candidatos que se assumem compromisso nas campanhas, uma vez não atendidos esses compromissos, eles deviam perder o mandato. Porque fica essa ideia, o cara, durante a campanha, aqueles debates, e discute, vou fazer isso, vou fazer... Não acontece nada depois. Não acontece, dá licença. Você Mas quando a presidente da República, que era presidente da República e candidata à reeleição, mas estava no exercício da presidência, disse que não vai se mexer nos direitos dos trabalhadores, nem cavaca-tussa, ela disse isso publicamente, Roberto. Aconteceu e mexeu. E não acontece nada, ou seja, eu disse publicamente não cumpre. Agora acho que agora a esperança de que isso, né, caminhe, se encerre e se inicie. Brasileiro, profissão esperança, né? Ter, né? Brasileiro, profissão esperança. Tá certo. Humberto, muito obrigado pela presença aqui mais uma vez. Obrigado, Aldo, pela participação. Obrigado a Cris Chalub, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção e audiência. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque. Muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.